AgroPlus, seu podcast do agro. Estaremos recebendo hoje no programa 02 assuntos ambientais do interesse do agronegócio. Rui, estamos aqui debatendo então e receberemos um convidado especial para tratar desses assuntos. E, lógico, o nosso grande objetivo e missão é trazer informações, conhecimento de qualidade para o agronegócio. Camardelli, em primeiro lugar, seja bem-vindo, né, ao nosso programa 02. Nós sabemos que você teve um peso muito grande na elaboração do Cadastro Ambiental Rural, que, como se diz, agradou a gregos, né, desagradou a gregos e troianos, como se diz, né? Então, por assim dizer, ficou bom, porque se não atendeu muitas vezes interesses de agricultores ou ambientalistas, é que foi um indicativo de que ele teve a sua neutralidade, por assim dizer, atendida. O ponto é, explica um pouquinho para nós, dentro do processo da elaboração do CAR, como é que foi atender, então, esses conflitos de interesses, né? A gente sabe da magnitude, da importância que ele tem, mas, naturalmente, isso existe também essa questão dos conflitos de interesse. Fala um pouquinho para nós, né, dos bastidores, da questão interna do Cadastro Ambiental Rural. Bom, professor Diogo, professor Rui, é um prazer participar com vocês deste programa 02, desse importante projeto que vocês estão capitaneando, o AgroPlus, levar informação ao produtor rural, à sociedade brasileira, principalmente em relação ao que o agro produz, o agro empreende e como ele reflete na sociedade, né? E quando a gente fala em sociedade, não é somente sociedade brasileira, é sociedade mundial, devido à importância que tem o nosso país como produtor de alimento, né? Produtor de alimento, produtor de fibra, de agroenergia, ou seja, somos um dos principais players no mercado mundial e responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, isso nos orgulha muito, principalmente dentro deste contexto o qual nós trabalhamos em relação à área ambiental, a demonstrar para a sociedade como o agro vem fazendo e fazendo com sustentabilidade, o que é muito importante, que a gente diga isso e demonstre com dados, com fatos, com números, o quão sustentável o Brasil é. E, obviamente, o Código Florestal Brasileiro, o Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental, eles são peça motriz neste contexto de adequação ambiental e representam, né, obviamente, uma importância muito grande, porque através do Código Florestal, da implementação do Código Florestal, assim como, né, e por consequência do próprio Cadastro Ambiental Rural, que nós temos quase que praticamente a totalidade das propriedades já declaradas, né, passando para esta outra etapa que é a efetivação, a implementação do Programa de Regularização Ambiental. Nós temos aproximadamente 10 estados no Rio Grande do Sul, 10 estados no Brasil, né? O Rio Grande do Sul ainda não implantou o Programa de Regularização Ambiental, nós precisamos dar alguns passos antes disso, mas, como tu bem disseste, uma lei que agradou e desagradou, nos parece que ela teve uma certa neutralidade e buscou atingir os objetivos a qual se propõe, que era trazer para a realidade produtiva e ambiental, as propriedades, né, construídas ao longo do ano, de acordo com as legislações à época, né? Muito bem. Então, aproveitando na sequência, para você se apresentar, então, quem é Marcelo Camardelli Rosa aí na história do agro no Rio Grande do Sul? Os produtores aí e as empresas da cadeia produtiva conhecem o nosso amigo aí como Camardelli, então fique bem à vontade para se apresentar e contar um pouco da tua história. Pois bem, o Camardelli é engenheiro agrônomo, né, formado pela Ubra de Canoas, tá? Os amigos conhecem muito bem a Ubra, né?
me formei na segunda turma da UBRA, era um curso ainda relativamente recente, naquela época, né? Posteriormente, fiz 2 especializações, uma em produção, tecnologia e higiene de alimentos pela URGS, né? Alimentos de origem animal, e também um MBA em agronegócios pela Exalc, USP, né? E depois podendo entrar junto aqui no Sistema Farsul, né? Participei ainda do famoso e ainda constante, atual, programa CNA Jovem, primeira turma ainda na época de jovem, com menos cabelo branco, né? E onde me deu a oportunidade, né, de me aproximar, sim, do Sistema Farsul e ser convidado à época, né, pelo então responsável pela área ambiental, o Eduardo Condorelli, né, nosso ícone, né, hoje superintendente do Senar, nosso ícone do meio ambiente, profundo conhecedor do Código Florestal, né, participou também da construção e que nos convidou para participar, para vir para o Sistema Farsul, trabalhar nesta área ambiental, né. E hoje nós, né, temos a honra e o prazer de poder levar os anseios dos produtores nas discussões que nós temos, né, principalmente junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, hoje somos sou conselheiro titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente e tenho a oportunidade de atualmente presidir 2 das mais importantes câmaras técnicas do Conselho. A Câmara Técnica de Gestão Compartilhada Estado-Municípios, né, que é responsável por definir todas aquelas atividades incidentes ou não de licenciamento no Estado do Rio Grande do Sul, né, delegando as competências aos municípios também, e presidindo a Câmara Técnica de Agropecuária e Agroindústria, que, como o próprio nome já indica, né, ela tem uma relevância muito importante para nós, porque discute todas as matérias inerentes à nossa atuação, ao nosso negócio. Então, este é o Marcelo Camardelli aí, que procura levar os anseios dos produtores e mais do que os anseios, a realidade, o dia a dia do campo para os regramentos que são, obviamente, necessários, né? Nós temos as formalidades que são necessárias neste processo da relação público-privado, ou do público com do Estado com o empreendedor, né? Então as formalidades são necessárias, nós não podemos negar. Agora, essas formalidades, elas devem ser adaptadas à realidade e não podem se tornar uma burocracia. Isso é muito claro. Os processos não podem ser burocráticos a ponto de se tornar uma gincana para um empreendedor, e não falo só em relação ao produtor rural, mas ao empreendedor como um todo, quando ele quer empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Não pode ser uma gincana, né? Tem que ter formalidades, não burocracias. E o nosso trabalho é este, né? Tentar levar essa realidade junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, Assembleia Legislativa, né, Congresso Nacional, ou seja, em todos os fóruns que nos permitem participar das discussões. Muito bem. E nessa medida, Camardelli, de consolidar todas as áreas, os setores, né, nós vivemos em sociedade e, de fato, pensando nas pessoas e na questão social, ambiental e econômica, então a própria essência do AgroPlus, o podcast do Agro, ele vem com essa mensagem de trazer informações, conhecimento e debates com pessoas, profissionais, processos, produtos que envolvam, então, o principal objetivo, que é uma vivência sustentável. Então, nesse aspecto, é bastante importante o que tu nos trouxe aqui, dessas relações, né, seguirem fluxo, seguirem, né, aquilo que deve ser feito, discutindo. Então, vocês, como uma representação aqui no estado do Rio Grande do Sul, levando, né, o olhar do campo até a Brasília, que seja, né, a questão federal também dos assuntos, até porque o Código Florestal e o CAR são questões nacionais que envolvem então o nosso país, né? Então, nesse aspecto, toda essa visão geopolítica, econômica, sustentável, nós estamos vivendo no agronegócio um ambiente bastante intenso nas questões ambientais. Então, nesse cenário, nesse período, o AgroPlus vem desenvolvendo então essas temáticas, e você foi um dos convidados que vai nos conduzir também na pauta de hoje, esse objetivo de fazer com que
alguns pontos complexos e alguns critérios se tornem um pouco mais simples na interpretação tanto do produtor rural quanto do ouvinte, do espectador, que temos esse objetivo de dialogar e, logicamente, também reivindicar, né, aquilo que pode ser de potencial pensando no coletivo. Então, pensando nesse aspecto da questão sustentável lá dos eventos internacionais, a questão do crédito carbono, todo esse ambiente que as grandes corporações, né, estão... Hoje trabalhamos com 4 grandes trades aí que definem e movimentam o mercado da commodity. Então está na mão de poucos, aí às vezes a logística global. Então o tema ambiental, todos estão se interessando, principalmente o Brasil, que tem uma matriz energética aí acima de 85% na matriz limpa, comparando a países da Europa, que chega a ter alguns países de 7% até 20%. Então a gente entende muito que o Brasil, de fato, ela é uma potência ambiental, com todos esses desafios e situações que vocês acabam que vivenciando no dia a dia, né, algumas burocracias, mas a nossa grande expectativa enquanto negócios, que é também, né, o nosso ouvinte, o produtor rural, nós estamos no programa 70 da Rádio Nativa aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul, eu e o professor Rui desenvolvendo então o AgroUbra, né, e já disseminando algumas informações, buscando então essa libertação da informação. E o tema ambiental, como tu bem sabe, ela tem uma questão muito cultural, né? O medo da multa, o que querem identificar aqui nos meus indicadores ambientais, isso vai ser contraprova no futuro. Então, acho que vocês que viveram toda a questão do CAR, isso já se rompeu, né? Então, agora é importante que o produtor rural ele entenda que, de fato, é um potencial ambiental a propriedade rural. E isso deve, com certeza, trazer renda. Então, a pergunta vem nesse sentido: como que você identifica e analisa, né, o futuro do agro, né, com o crédito carbono? Né? A gente quer saber da receita, né? Eu estou perguntando aqui agora como se fosse um produtor rural. Aí, Diogo, muito se fala de como e às vezes se tem a esperança em relação aos créditos carbono como uma forma de obter renda, né, ou uma renda adicional à propriedade, e a gente precisa ter em mente que é uma renda realmente complementar, uma renda adicional, que pelo menos numa visão de mais curto prazo é o que nos parece, tá? Não podemos imaginar que o produtor eventualmente vá deixar de executar outras atividades e ter o crédito de carbono. Mas, obviamente, tudo isso passa pela regulação no mercado. Né? Nós temos o crédito de carbono, ou melhor, o mercado regulado, né, que no Brasil ainda não está. Né? Nós temos projeto de lei no Congresso Federal discutindo isso, né, onde este mercado regulado tratará das obrigações daqueles países, determinadas empresas, tá? Mas temos o mercado voluntário, que é o que hoje existe no mercado brasileiro, obviamente de forma muito, muito tímida ainda, que são aquelas empresas que, por suas metas internas, suas políticas internas, definem a necessidade de adquirir estes créditos para mitigar as suas emissões. Tá? Então, nós precisamos evoluir ainda muito nessa discussão em relação ao mercado de carbono, principalmente em relação ao mercado regulado, ou seja, com essa legislação que está em discussão, e também, principalmente, em relação às métricas. Né? Como nós vamos medir este mercado, a segurança nessas métricas, porque o que nós temos hoje em uso, muitos são métricas ou metodologias adaptadas à realidade brasileira, adaptadas. Né? São desenvolvidas no hemisfério norte, com uma realidade muito distinta, mas nós precisamos ter cada vez mais métricas, metodologias, certificações adaptadas à nossa realidade. Seja Amazônia, seja Cerrado, seja a relação desses locais com a produção, como, por exemplo, como se dará a pecuária no bioma Pampa, né? O que ela sequestra, o que ela emite. Nós precisamos saber isso, porque nós podemos ter tanto a comercialização do mercado de carbono por floresta em pé, por vegetação nativa, etc., mas também pela redução
né, ou mitigação nas atividades produtivas, né? Eu num sistema, como o produtor num sistema, por exemplo, ligado ao plano ABC+, né, de baixa emissão de carbono, como uma atividade produtiva que emite menos do que uma atividade, né, digamos que não está adequada a este plano, como ela pode ser compensada também em mercado de crédito de carbono? Isso será possível, né? Então são essas discussões que a gente precisa ainda avançar, e obviamente se discutiu muito isso e vem se discutindo na COP pelas próprias NDCs, as quais os países se comprometem. E aqui é um dado importante: 85% das NDCs dos países que apresentaram já junto ao Acordo de Paris são voltadas ao nosso setor, ao setor agro, né? Isso demonstra que o entendimento que nós temos, um posicionamento da CNA que foi muito forte antes da COP, entregou inclusive o documento aos nossos ministros que participaram da COP, que o setor é parte da solução, né? A agropecuária brasileira, assim como o Brasil, mas a agropecuária brasileira, ela é parte da solução, porque detém os ativos que podem mitigar esses gases de efeito de estufa, seja através da manutenção da vegetação nativa nas propriedades rurais, e aqui eu não preciso nem dizer aqueles conhecidos números da Embrapa de 66% da vegetação nativa preservada, 1/3 delas nas propriedades rurais, ou seja, nós temos esses ativos, né, de floresta em pé, de vegetação nativa em pé, mas também de nossas atividades produtivas, né, serem feitas em modalidades, com metodologias, tecnologias que emitem menos gases de efeito de estufa. Ou seja, isso, nós temos um papel muito importante, somos protagonistas e temos esses ativos, né, podendo ser, sim, grandes atores neste mercado, neste contexto. Camardelli, só voltando uma casinha para trás, esclarece para os nossos internautas, né, o que seria uma NDC? NDC são os compromissos assumidos, né, são como, por exemplo, a neutralidade climática, a neutralidade de emissões do Brasil em 2050, ou a redução das emissões até 2030, né? As NDCs são esses compromissos os quais os países voluntariamente oferecem nas discussões, nas COPs, em especial a COP, o Acordo de Paris, né, representando as suas metas, né? São nada mais, nada menos que as metas estipuladas por esses países. Muito bem, ficou bem esclarecido. As siglas são as contribuições nacionalmente. Agora deu branco. Até porque o pessoal, né, faz a piadinha lá, né, tantos aviões chegando lá no evento e nós querendo andar de bicicleta, né, para poluir menos. Então, nesse aspecto, como a gente falou no início ali, né, é importante os eventos, a discussão, o debate, e acho que essas metas audaciosas que são estabelecidas na COP, né, seguindo a nossa pauta também, essa pergunta ali, o pessoal que às vezes não tem tanta ligação com as informações, né? Então a COP27 foi um evento realizado no Egito, né, que trata temas ambientais de forma mundial com essa grande perspectiva, né, de cuidar do planeta. Então nesse aspecto é bastante importante frisar, né, Camardelli, que achei bem interessante a tua frase ali, que o agro ele é parte então da solução enquanto atividade produtiva. Então para que o pessoal entenda de fato, não é só a árvore estar lá preservada, intacta, né, a natureza por si só se regenerando, mas a atividade produtiva de forma consciente, com crédito carbono, ABC, agricultura de baixo carbono, integração lavoura-pecuária, manejos adequados em relação à aplicação de defensivos, questões, né, de tecnologias de semente, que às vezes uma semente vai gerar quantos grãos. Então essa eficiência no agro, toda essa movimentação, energias renováveis na questão logística também, ou na questão da própria matriz de consumo, são situações que se somam e aí de fato atingem. Então por isso que é bastante importante essa triangulação, né, da questão ambiental, social e econômica, pensando em sustentabilidade,
que hoje a gente debate bastante nesse critério, né, do tripé da sustentabilidade, que hoje também agregando as questões das governanças, né, o ESG. Então, nesse sentido, é bastante importante que o ouvinte entenda, né, que a atividade produtiva, produzir alimentos, faz parte, então, da preservação do meio ambiente, sendo feito, é lógico, com processos mais adequados, e é isso que se vem discutindo, né, Rui, nesse sentido, em várias situações do agro. A gente sempre analisa tecnologia de forma disruptiva, né, Camardelli? Às vezes as pessoas, não dando menos importância ou interesse à máquina agrícola de alta tecnologia, ela é grande, robusta. Nosso amigo aí, Antônio da Luz, gravou conosco o programa 01, então ele citou, né, que deu o exemplo, né, Rui? Eu acho bonito um carro, né? Agora, uma máquina agrícola, ela não tem uma beleza, ela é um produto robusto para ser utilizado e ser eficiente. Então, às vezes, essa questão cultural da beleza do implemento agrícola, né? Então, ele traz essa tecnologia mais tangível e visível. Agora, nós entendemos também que tecnologia também é as questões ambientais. Como produzir que atenda, né, a demanda mundial de forma consciente e trazer essas tecnologias para que a gente consiga, então, de fato, atender, né? O nosso Brasil aí tem uma grande responsabilidade mundial na segurança alimentar, né? Praticamente aí, acho que quase na casa dos 20% é o impacto assim de produção mundial, a nossa responsabilidade. Então não tem como andar para trás, nós temos que avançar de forma exponencial e visando isso, acho que o Brasil, né, na visão de produção, ele vem conseguindo agregar tecnologias, as empresas multinacionais, a pesquisa, a importância da universidade, das empresas, do próprio mercado. Eu acho que vem avançando o Brasil, né, boas perspectivas aí. Se nós pegarmos estudos da FAO, que a própria FGV participou em 2018, antes da pandemia, tem um indicador lá que eu trago até em aula para os alunos. Citando os 4 países assim, de importância no mundo, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China, né, como essa comparação, nós temos uma perspectiva de produção agrícola de crescimento, onde que o Brasil ele estima 42% de crescimento, os Estados Unidos e a China 9% e a Rússia 15%. Então, é incalculável a diferença entre o Brasil e os outros países do que está por vir na questão de produtividade. E é óbvio que se nós não agarrarmos esse quesito ambiental para a rotina do dia a dia, a nossa competitividade vai dificultar nos acordos comerciais, né, acordos de exportação, então essa questão geopolítica. Então, nesse aspecto, né, achei bastante interessante a tua passagem aí sobre o agro, então ele faz parte da solução ambiental, porque muitos entendem que ele só está poluindo, produzindo alimentos e poluindo, mas não, de fato, né, isso é efetivo, né, Rui? Exato. Camardelli, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma questão recorrente que é a seca, né? É cíclico, enfim, a metade sul do estado, em especial, é mais impactada até do que a metade norte, mas sim, o ano passado tivemos um problema muito sério aqui na região também. Na minha visão, irrigação é uma solução para alguns produtores, né, mas não generalizada para todo mundo, até porque a nossa topografia, não temos água, uma série de limitações que não permitem. Penso eu que a solução vai vir pela engenharia genética, né, basicamente por cruzamentos. Hoje nós temos situações, por exemplo, com edição gênica, CRISP, né, são tecnologias extremamente específicas, né, que tem um potencial absurdamente grande. Com relação às liberações de licenciamentos ambientais, até porque muitas dessas áreas de captação elas estão dentro de APPs, né? E aí nós temos um conflito de interesses, né? O produtor querendo água para sua irrigação e, por outro lado, tem a questão, né, da legislação e tal. Como equalizar essa situação, né? Dado que nós temos ainda potencial para crescermos na irrigação. De novo, não vai ser a solução para todos os problemas de seca, mas para muitos produtores sim, pode ser uma alternativa econômica muito interessante. Realmente a gente vem discutindo muito a irrigação, principalmente nos últimos 2 anos, onde nós passamos por 2 secas severas este último ano, né, essa última safra
pior ainda, né? Com prejuízos de montantes muito elevados, né? Onde refletem na sociedade, não é um prejuízo somente ao produtor rural ou ao setor rural. Reflete no antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, no negócio, nos municípios sentem esse reflexo. E obviamente a irrigação ela é a possibilidade de minimizar estes impactos, isso é muito claro para nós. Também não será acessível a todos, como bem colocaste, o professor, mas dentro daquilo que é possível a gente avançar, nós temos que avançar, pelo menos para que ela fique à disposição de quem conseguir utilizar, né? Tanto a importância da irrigação que ela entrou no plano ABC+, né? Uma das linhas do ABC é a própria irrigação, né? E nós falamos agora há pouco nas NDCs, né? O ABC+, é responsável por grande parte do atingimento, do cumprimento dessas NDCs, ao passo que ele, seu primeiro ciclo, ele atingiu 115% das suas metas, tá? Ou seja, veja um avanço que teve. Então, e a irrigação acabou entrando, né? No estado do Rio Grande do Sul, nós temos as particularidades muito grandes de ser um estado com 2 biomas. Nós temos o bioma Pampa, que ocupa 68% da área do Rio Grande do Sul, né? E o restante, o bioma Mata Atlântica, com uma legislação específica, além do Código Florestal, também a própria Lei da Mata Atlântica, que tem restrições maiores, né? Metade sul nós temos muito claro, historicamente, a própria irrigação voltada à atividade arrozeira, né? Irrigação superficial por inundação, já de forma bem mais consolidada, são 1 milhão de hectares ali, os ciclos de lavoura de arroz, agora reduzindo um pouco mais, principalmente pela entrada da soja em área de várzea, agora também o próprio milho, inclusive incentivados também pelo programa Duas Safras aqui do Sistema Farsul e demais entidades. E na metade norte nós temos a irrigação de sequeiro, né? Embora também pegando a área do Pampa, na metade norte, o Pampa, ele, final de 2019, através do novo mapeamento do IBGE, ele cresceu um pouco mais, então toda aquela região ali das Missões, temos muitas áreas né, são áreas de Pampa, obviamente, tá? E temos a irrigação de sequeiro, onde nós buscamos sim avançar para mitigar, né, esses impactos ocasionados pela seca. E vejam, nós temos uma média de 1.600 a 1.800 milímetros de chuva, de precipitação no estado do Rio Grande do Sul, né? Sabemos que não estão regulares essa chuva, por isso, né, com esta abundância de chuva de forma irregular, nos demonstra a necessidade de reservar esta água. E quando a gente fala reservar, através de açudes, de barragens, né, e dos instrumentos possíveis. E daí vem a discussão, podemos reservar em APP, o que será permitido, o que é permitido. Ainda no início deste ano, nós tivemos, com toda essa discussão, obviamente nós tivemos um grupo, participamos de um grupo de trabalho junto ao Ministério Público, instituído pelo próprio Ministério Público, onde nós procuramos estabelecer convergências, né, e interpretar a legislação assim como ela está posta, né, e verificar aqueles avanços que nós precisamos evoluir. E chegamos a algumas conclusões, principalmente na possibilidade da reservação ou da regularização da reservação naquelas áreas de APPs que são áreas rurais consolidadas. São consolidadas em APP, como dito lá, demonstrado lá no próprio Código Florestal, lá no artigo 61A, né, que nos demonstra aquelas faixas que estão com atividade agro-silvio-pastoril em APP, que hoje pode ser uma lavoura, mas amanhã pode ser um reservatório. Então é um ponto bastante importante que nós chegamos a este consenso, a este entendimento. Temos também projetos de lei, inclusive semana passada foi aprovado semana retrasada, aprovado na Comissão de Meio Ambiente, um projeto de lei onde permite essa intervenção em APP para o barramento voltado aos fins de irrigação,
que é um avanço importante para deixar mais claro ainda no Código Florestal e trazer essa segurança jurídica ao produtor para que ele possa, né, viabilizar o seu licenciamento e a sua atividade de irrigação. É aquilo que eu falei no início, é a objetividade no processo de licenciamento ambiental. Deixar claro e trazer segurança jurídica, seja para quem empreende, seja para quem licencia. Nós queremos objetividade e segurança para ambos os lados, né? Perfeito. Esse tema da questão da irrigação, né, Camardelli, desde a época ali também que houve uma exponencial no Mais Água, Mais Renda, né, naquele programa, onde que vários produtores rurais conseguiram então as suas licenças, né, para irrigar até 100 hectares por CPF. Então houve ali um boom, né, na nossa região, não tanto, mas algumas regiões mais sequeiras, né, Rui, que acabaram conseguindo aprofundar um pouco mais, né, e avançar na sua área irrigada. E a gente sabe que tudo fica no licenciamento ambiental. Acho que ele sendo bem discutido com esse parâmetro, queria até trazer um feedback e os parabéns a vocês que estão desenvolvendo, né, e participando das discussões, porque o lado econômico ele está ali, né, ele está pronto. O crédito rural, vamos organizar, né, a empresa para expandir a venda no pivô, de irrigação, ok, estamos ali, a empresa que vai montar, o assistente, o técnico, os profissionais, estamos, como que diz assim, estamos à disposição. Agora, é necessário sim trabalhar com pés no chão essa questão, porque envolve, né, todos esses recursos naturais, é uma questão de futuro também, e essa irregularidade nas chuvas do Rio Grande do Sul, né, que tanto tem nos assustado nos últimos 3 anos, de 3 safras, nós estamos com 2 frustrações aí pesadas em relação a falta de chuvas. Então, o lado econômico ele precisa entender muito bem isso, o trabalho de vocês, de quem está debatendo, né, essas questões do próprio Código Florestal. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele vem acompanhando à distância um pouco, né, essa movimentação de vocês em relação a acelerar essas questões de novas formas. Não tem uma receita de bolo pronta, ela deve ser desenvolvida, né, Camardelli, dentro de um contexto da realidade do Rio Grande do Sul. Até porque são regiões que é o Pampa, o Norte, né, região de fronteira, quais são, né, as áreas aí que vão ser beneficiadas nesse sentido. Então, trazendo a um ponto também da discussão em relação aos eventos ambientais, tanto da COP27, essas metas do futuro, as ações do governo federal, as ações do Rio Grande do Sul. Então, ali na ponta, o produtor ele fica nessa ansiedade, né? O que vem pela frente? Vem uma desburocratização, vem oportunidades, não vem? Então, acho que a grande dica que a gente traz também para os ouvintes é que temos, sim, bem estruturado algumas linhas e programas de crédito rural, onde que você citou também o programa ABC+, né? Dá para te trazer um pouco também a essa temática. Ali se encontra a tecnologia, irrigação, mecanização, né? A parte de você fazer a preservação, a integração lavoura-pecuária, e a água também está nesse tema, né, no ABC. Então acho que é uma dica para os produtores rurais entenderem um pouco melhor, né? Tem anos ali que o crédito rural no ABC, logo no início, lembra? Ele ficava lá estagnado, então não se acessava tanto. Hoje em dia, né, por questões orçamentárias, é óbvio também, em cenários de pós-Covid, todos os países estão com seus orçamentos mais limitados, o Brasil não é diferente. Então sim, nós estamos aqui aprofundando nessa reivindicação, até de que vocês estão mais próximos do governo do estado também. O crédito rural ele está defasado, nós temos que melhorar ele. Conversamos também com o Antônio da Luz. Então é um anseio que a gente reposiciona em cada programa, de que precisamos melhorar algumas metodologias de acesso a crédito que possam então tirar alguns projetos do papel. E de fato a irrigação ela é um projeto complexo. Eu, na minha atividade profissional, trabalhamos com, né, projetos de irrigação também, na área de consultoria, na captação do crédito, né, o acompanhamento da licença ambiental e a execução do projeto. E depois, com o produtor rural, parece que todo mundo some e eu, enquanto consultor, fico lá com ele nos anseios, né? Liga, não liga, desliga, vai, queima isso, aquilo, né? Dá para captar, não dá, ó, licença ambiental. Então, todo esse contexto que o produtor rural vive no dia a dia, né, ele tendo uma segurança maior, uma segurança de processo, jurídica, então, baseado na lei, então a gente fica feliz que a coisa vem andando nesse aspecto, para que, como você citou, para que preserve as duas partes, né? Então, porque o recurso natural água, ele é um bem social. Então, até que discussões, participamos também do COAJU, que é o nosso comitê aqui da região, né? Eu participei durante 4 anos das reuniões,
Então, o cuidado que se tem então com a nossa água do Rio Grande do Sul. E é importante até que o governo incentive mais os comitês que discutem isso, né, tiram lá parte do seu tempo para isso. E a irrigação é um ponto bastante importante que a gente gosta também de dialogar, né, Rui? E é uma das questões que traz solução aí de imediato para maior produtividade. Nesse contexto, pensando na visão da imagem do agro, Camardelli, a gente sabe que o produtor rural às vezes toma pau, que nem diz o gaúcho, né? Então ele está lá sendo criticado às vezes por artistas, por outras empresas, ONGs, outros países, líderes mundiais, aí, enfim, não só na parte internacional, mas também algumas coisas de cunho cultural local. O produtor rural ele é um robusto, né, que conduz o seu dia a dia, às vezes tomando essas questões no contratempo com ele. Então, nós queremos desenvolver com vocês aqui, os que estão participando da nossa bancada aqui do AgroPlus, né, algumas dicas de como que o agro deva se comunicar melhor e conseguir transmitir o que de fato ele realiza, né? Então temos essa dificuldade de comunicação, o podcast ele vai contribuir também para que a gente possa também ouvir produtores rurais, profissionais das áreas, né? Então essa é a mensagem. Como que o produtor rural, o agro, deve se comunicar melhor pensando e focando nas questões ambientais? Diogo, comunicação é um tema um tema bastante discutido, né? E quando a gente fala em comunicação é demonstrar, levar a imagem do produtor rural para a sociedade, né? Acho que me parece ser uma das tarefas mais difíceis que nós temos no setor, que desde quando eu atuo, desde quando eu iniciei a minha atuação junto ao agro, que se discute que nós não sabemos ou não conseguimos comunicar o nosso setor, né? E comunicação, eu não sou longe de ser um entendido de comunicação, mas o que a gente percebe, comunicação não é o que eu digo, é o que se entende lá na ponta, o que vocês estão entendendo aí, o que eu estou dizendo, né? Tornar aquilo comum, né? Talvez a gente ainda não tenha aprendido a levar isso, né? Talvez tenhamos que mudar as formas de como a sociedade reconheça o setor. Obviamente, nós precisamos de muitos atores em relação a isso, né? E a imprensa tem o seu papel fundamental, e que infelizmente parte dela não, ao meu ver, não me parece demonstrar a realidade. Basta a gente falar na própria COP. Nós enxergamos os reflexos da COP e lemos muito sobre mudanças climáticas, mitigação, gás de efeito estufa, tudo isso é verdade, mas a gente pouco ouve falar que um dos pontos mais discutidos e de grande preocupação é a segurança alimentar. Quem é responsável pela segurança alimentar, por promover essa segurança alimentar, se não o produtor rural? Então, aí é apenas um pequeno exemplo de como essa imagem a gente não consegue ou não estamos tendo os apoios necessários para levar essa imagem. Obviamente que a própria questão do desmatamento, ela afeta uma cadeia como um todo, e não só a cadeia do agro, mas o Brasil, a visão do Brasil como um todo. E quando a gente fala em desmatamento, é o desmatamento ilegal, e aqui é um ponto bastante claro que nós precisamos deixar. O Brasil não é um país de desmatamento zero, né? A nossa legislação permite níveis de desmatamento de acordo com o bioma, de acordo com a região a qual se localiza, tá? Não é até porque nós temos propriedades rurais, e as propriedades rurais são propriedades que devem ser produtivas, a própria legislação determina que elas sejam produtivas, ou seja, então nós temos que ponderar muito bem esse lado. Inclusive nós vemos, né, ONGs, né, principalmente estrangeiras, de desmatamento zero, ou seja, não é, né? Agora nós temos que separar muito bem do que é legal e ilegal, né?
E isso acaba manchando a imagem do Brasil, seja na sociedade, seja principalmente lá fora, né, em relação a como se o Brasil não estivesse lidando ou que tudo fosse um desmatamento ilegal. Então isso precisa ser muito bem separado, né? Esse é um ponto principal assim, que eu vejo que traz essa dificuldade. E passando por isso, né, vem a questão da implementação do próprio Código Florestal, né, que contribui para este controle, para demonstrar essa realidade. Os programas de regularização ambiental, né, 10 estados hoje têm esse programa já, aproximadamente 10 estados no Brasil têm esse programa já estabelecido, o Rio Grande do Sul ainda não, né, precisamos avançar ainda neste ponto. Nós temos uma ação civil pública que está sendo discutida aqui para o Bioma Pampa, precisamos dar este passo, avançar, buscar um entendimento para que a gente consiga fazer a análise do CAR, validar, iniciar o programa de regularização, o que vai demonstrar a boa vontade dos produtores, né, em ter os seus ativos preservados e produzir dentro da adequação ambiental. Isso tudo nos ajuda a demonstrar essa imagem para que a sociedade venha a reconhecer a importância do produtor rural, porque ela precisa do produtor rural desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Né? Seja para se vestir, seja para se alimentar, seja para se locomover, tem o produtor rural, o agronegócio brasileiro está ali e a gente tem que dar o devido valor, a sociedade precisa dar esse devido valor, né? E essa é uma questão, eu acho que básica, né, fundamental, que a visão que a sociedade tem, né, a sociedade aqui Brasil, né, e fora do Brasil, que muitas vezes essa questão de narrativas, né, que o pessoal compra, não, porque o desmatamento zero, alguns políticos também pegam muito essa bandeira, né, quando que nós temos toda uma questão de ordenamento jurídico, né, que sim permite, dentro da lei, se fazer o desmatamento, né, e isso perfeitamente de maneira legal. Uma questão muito séria no Brasil é essa questão ainda fundiária, né? A imensa maioria do desmatamento ilegal no Brasil acaba acontecendo na região norte, né? Com N problemas, né? De terras não tituladas, as famosas, né? Terras devolutas, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa característica, né? Então eu sei que isso é algo extremamente complexo, né? Passaram-se vários governos, já se tentou melhorar essa questão e tal, e possivelmente vai um tanto ainda para frente, né, para se chegar a melhorar a situação. Mas, lógico, o que tiver de desmatamento ilegal, a pessoa tem que pagar, né? Se o produtor rural fez algo de errado, né, não é porque eu sou produtor rural também que nós temos que passar um pano em cima de não, isso pode ser, né? Não, ele tem que sim obedecer os rigores da lei. Agora, um grande problema hoje, né, que eu vejo, é essas narrativas onde que colocam todos os produtores, especialmente aqueles que têm, né, ativos ambientais, né, e misturam com aqueles que têm passivo ambiental e botam todo mundo no mesmo balaio, né? Então, essa questão de melhorar, de nos comunicar melhor, eu acho que também é o propósito desse podcast, né? Nosso objetivo aqui é também mostrar para a sociedade essa questão, né? Não colocando o produtor rural como sendo um grande vilão da questão de carbono, a questão de mudanças climáticas, né? Mas por outro lado, sim, tem produtores que, assim como maus agrônomos, né? E eu também sou agrônomo, como maus advogados, em qualquer profissão tem maus, e esses sim têm que ser devidamente punidos, né? Rui, trouxeste um ponto importante, que é a questão da regularização fundiária, né? E ela tem uma ligação muito forte com este combate ao desmatamento ilegal, né? Obviamente, nós temos, para podermos diferenciar do que é legal ou ilegal, nós precisamos saber quem está fazendo, como está fazendo, tá? Obviamente, somos legalistas, né? Aquele que fez de forma, que seja um produtor que fez de forma em desacordo com a legislação,
Bom, nós temos a lei e suas penalidades, né, a serem estão à disposição para que sejam, né, tomadas as devidas providências. Agora, se nós temos áreas que não temos a regularização fundiária, não sabemos quem é aquele CPF que está por trás dessa área, obviamente que isso vem a dificultar e muito o combate a esse desmatamento ilegal, o que obviamente reflete numa imagem negativa do setor. Então, é um ponto bastante sensível, né, dentro deste contexto de melhorar a imagem do setor, né, no combate ao desmatamento ilegal, né, é a questão da regularização fundiária, né, e tanto essa questão do legal para ilegal, nós temos junto à União Europeia há uma discussão numa nova legislação que visa não importar por parte deles produtos de áreas com desmatamento, né? Isso já de períodos mais recentes agora. Infelizmente, eles até o momento não fazem a diferença de se é desmatamento legal ou ilegal. A princípio é como desmatamento. O que afeta, obviamente, o setor nosso, né? Porque, como eu volto a dizer, nós somos um país que não é desmatamento zero. A legislação assim nos permite. Então, mas também vejo com preocupação que a própria União Europeia possa sofrer com isso futuramente, né, da mesma forma que estão sofrendo com a questão energética, né? Vejam o problema que estão passando, tá? E pode isso vir a acontecer também com a questão alimentar, né? Uma vez que tendem a ter este posicionamento, e principalmente nós temos países, né, que são como o Brasil, que são produtores e fornecedores de alimentos para grande parte da população mundial, esse reflexo pode vir a acontecer, né, se não bem conduzido, né? Entendido. Nesse sentido, Camardelli, trazendo aí essa contextualização, né, que envolve então desde dos recursos naturais do nosso país, ao qual muitos têm titulação, né, e tem esse problema que o Rui comentou também contigo, nesse aspecto, já se encaminhando um pouco para a reta final, né, do programa, para que a gente deixe uma mensagem para os produtores rurais e para a cadeia produtiva em si, né. A gente sempre reforça, né, Rui, que o nosso grande objetivo, então, é correr atrás de renda para o produtor rural, mas de que forma, né? De forma consciente, trabalhando os pilares que são os três, né? O tripé da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Então, resgatando um pouco ali o que você falou também sobre a questão de que a legislação, inclusive, incentiva que as propriedades rurais sejam produtivas, é óbvio, pois nós temos uma segurança alimentar a atender, uma questão de sobrevivência, né? Então, a grande dica também que a gente identifica, né, Rui, é de que a grande sacada desse jogo de gestão no agro, para que a gente possa comunicar melhor também, produzir com mais eficiência, ganhar novas tecnologias e estarmos crescendo num patamar mundial também de produção, é que a gente precisa se adequar às leis. De que forma? Interpretando-as de forma adequada, correta e executando. Então, fazendo esse feijão com arroz, que a gente sabe fazer bem, que é produzir com alta qualidade, com eficiência, aquilo que o produtor rural sabe fazer, nós trazendo um pouco mais uma gestão mais com prospecção de cenários na questão ambiental, acho que é uma grande perspectiva, né, Camardelli, para que o programa ele gere essa essência, né, da questão da gestão ambiental, com este olhar de conhecer melhor os processos, né, e avançar nas oportunidades. Outra coisa que a gente cita no podcast, né, Rui, é em relação, né, a colocar no palco o produtor rural. A gente sempre diz no palco do evento. Quem que é a figura máxima ali, né? É os produtores rurais. As empresas, né, os governos, a cadeia produtiva, as multinacionais, pessoas, processos que se envolvem, todos são importantes. Isso é óbvio. Porém, a figura máxima tem que e deve ser o produtor rural com renda. Porque se ele estiver trabalhando essa gestão com renda crescente, isso é sustentabilidade, que de forma consciente nas questões e nos temas ambientais vai sim atender às leis, defender então os nossos interesses nacionais também nesse sentido, até porque imaginamos que
um país que é comprador do Brasil não irá nos comprar produtos por questões de desmatamento. Se a nossa legislação é X, então ele tem lá a proteção dele e aí ele vai deixar de abastecer a segurança alimentar dele em função de... Então a discussão é muito ampla, né? E o Brasil, acho que ele precisa se posicionar, né? Nos últimos anos o Ministério da Agricultura vem trazendo um pouco mais essa essência do posicionamento ambiental, porque se nós pensarmos assim, produzir soja no Brasil, nós produzimos, agregamos valor e exportamos boa parte desses produtos, certo? Todos os resíduos, os recursos naturais que envolvem aquela produtividade, né, aquela poluição intrínseca envolvida, ela fica aqui, né? Gira uma economia financeira, gira. Agora, ela sim, o nosso próprio grão de soja, né, os nossos estudiosos aí sabem, né, o percentual de água que tem dentro de um grão de soja, ele atravessa o Atlântico dentro de um navio e leva essa água lá dentro daquele grão, essa umidade ela é transferida. Então tem coisas que a gente não enxerga às vezes e de fato, né, todo esse ambiente produtivo no agro, né, que ele não deve ficar só em algumas commodities, né? Então sim, nós temos a agricultura familiar que ultrapassa aí quase 70%, né, da atividade brasileira. Então nesse aspecto, deixar uma mensagem final aí, fica bem à vontade em relação a qual seria a sua dica para os produtores rurais sobre a gestão ambiental no Brasil. Diogo, nesse contexto de sustentabilidade, e obviamente, já colocaste muito bem, sustentabilidade é aquele tripé, é o social, o ambiental, né, e o econômico. Isso tem que andar junto. Tá? A propriedade rural, o produtor rural, ele precisa ter lucro. Tá? Propriedade rural é um negócio, como qualquer outro negócio. Ele depende, acho que mais nenhuma outra atividade depende tanto do meio ambiente, dos recursos naturais, igual o produtor rural, ou seja, ele tem que conservar aqueles seus recursos, aqueles seus ativos ambientais e, obviamente, estar adequado com as questões sociais, sejam dos seus colaboradores, ou seja, de forma indireta, em relação ao seu entorno. Porque uma vez que uma propriedade rural ou um núcleo rural, um município rural anda bem, aquelas atividades andam bem, o município anda bem. O comércio tem reflexos, isso aí é provado já pelos próprios estudos de DH, onde os municípios rurais têm maiores índices de DH em comparação a outros, ou aqueles com agricultura em desenvolvimento comparado com aqueles com agricultura já desenvolvida. Isso pode ser tema de um outro episódio, né, no futuro. Mas então isso é muito claro. Mas nós temos, eu diria que dois desafios que podem resumir muito bem, né, esse nosso contexto de sustentabilidade. Nós precisamos aumentar a produção de alimentos. Isso é muito claro, né? 2050 nós teremos 10 bilhões de pessoas praticamente no mundo. Agora, durante a COP, nós fechamos 8 bi, né? 31% desses 10 bilhões vai estar só em China e Índia. China com crescimento econômico muito grande, Índia com crescimento populacional muito grande. Só neste último ano, China e Índia colocaram quase 21 milhões de pessoas no mundo. Vejam este número, né? 21 milhões de pessoas no mundo. Isso são dois Portugal. 2 países de Portugal. Tá? São novas bocas para comer. Então, vejam, nós precisamos aumentar a produção de alimentos. Isso é muito claro. Tá? E precisamos melhorar a segurança alimentar, ou seja, aumentar a produção melhorando a segurança alimentar, né? Mas de modo que não afete os recursos naturais para que as próximas gerações, nós vamos lá no artigo 225 da Constituição, para que as próximas gerações possam usufruir desses recursos. Então é um desafio muito grande, né? Que eu enxergo que nós estamos atendendo, basta a gente ver o nosso crescimento em produtividade brasileira e produção, né, e aumento de área. Nós temos aquela conhecida poupança verde, nós crescemos lá em 40 e poucos anos, 460% de produtividade, são números muito grandes, isso é tecnologia, e quando a gente fala tecnologia, o Diogo ainda comentou, pensa muito em questão disruptiva, mas nós temos
os próprios dia a dia evoluindo, melhoramento genético, maior conhecimento do solo, ou seja, aquilo que já era tecnologia há 40 anos sendo aprimorado, tá? E isso se reflete nestes números, né? Então nós temos um desafio muito grande, né? Que é aumentar a produção conservando o que nós temos de ativos, né? O Brasil tem, como já comentei, tem essa responsabilidade, tem essa possibilidade, mais do que a responsabilidade, tem a possibilidade de dar uma resposta às mudanças climáticas, né, à segurança alimentar, né, fortalecer este contexto, né, e principalmente diante disso, quem sabe até melhorar a imagem do setor, né, e quando a gente consiga evoluir neste processo, né, tendo como norte a sustentabilidade, né, produzir alimentos, garantir a segurança alimentar, né, reduzir as mudanças climáticas, os seus efeitos, né, os gases de efeito de estufa, né, e aqui eu acho que para deixar como mensagem final, não sei se já estamos finalizando, mas é uma frase que a gente costuma usar muito, eu uso muito nas palestras, né, quando finalizo as minhas, que tem uma intersecção muito grande com a questão da sustentabilidade, né, que a sustentabilidade ela só ocorre, tá? Podemos dizer que a sustentabilidade ambiental ela só ocorre quando os indicadores de equilíbrio ambiental, né, se complementam com todos os outros indicadores que determinam o sucesso de um povo. Ou seja, eu tenho que ter um ambiental equilibrado com o econômico e com o social. Quando todos esses estiverem em pé de igualdade, nós temos consolidada a sustentabilidade. E eu vejo que nós temos sim esse caminho aqui, neste nosso país de dimensões continentais, né, onde nossas áreas preservadas são maiores que muitos, e que a reunião de muitos países, né, temos sim a possibilidade de seguir neste caminho. Muito bem. E ninguém consegue preservar meio ambiente, fauna e flora com fome, né? Os filhos passando necessidade e chorando, né? Então, nós temos que resolver essa questão nessas três frentes, exatamente. Isso aí, então, nosso agro brasileiro, né, um setor, uma área com muitos desafios, mas com muita prosperidade pela frente nas questões ambientais, né, Camardelli? De toda forma, a gente agradece a tua participação, um carinho aqui, né, assuntos bastante esclarecedores e que envolvem na bancada aqui na pauta, né, desafios, oportunidades e muita consciência, né? Então o agro ele é muito responsável, conhecemos vários produtores rurais e empresas, as universidades, né, quem se envolve, profissionais como vocês, né, as instituições que estão envolvidas, isso é muito importante. O agro ele tem então, né, essa sensibilização nesse sentido de estar protegido, né, para caminhar para o futuro. Então, o nosso agronegócio brasileiro depende, né, das pessoas fazendo esse equilíbrio, né? Então, questões ambientais, econômicas e sociais. Fica, então, o nosso agradecimento através do podcast AgroPlus, Marcelo Camardelli, né, um ícone aí dessa área. Então, fica o nosso abraço. AgroPlus, o seu podcast do agro.